agora a gente vai falar de saúde. Me conta uma coisa, você acha que o formato do seu nariz, ele harmoniza com a sua face? Você está contente com ele? Quer melhorar o aspecto? Saiba que isso é possível. A rinoplastia é a cirurgia plástica indicada para corrigir esses problemas, aquilo que te incomoda, né? Os problemas funcionais, os estéticos também. E quem vai contar tudo pra gente é o Dr. Tiago Bodanese, que é médico, cirurgião plástico. Tudo bem? Seja bem-vindo, doutor. Estou aqui de volta. Tudo certo? Doutor, quem quer fazer essa cirurgia, né, de rinoplastia, deve se organizar com quanto tempo de antecedência, assim, para fazer os exames, para colocar tudo em prática? A partir do momento que você está incomodado ou incomodado com o seu nariz, você já pode começar a se organizar. Primeiramente, procurar um profissional de saúde qualificado, geralmente um cirurgião plástico, que vai te orientar quais os próximos passos. Agendando a consulta, você já vai se preparando com exames pré-operatório, porque é muito importante a segurança do paciente. O paciente tem que ter segurança para fazer um procedimento desses. E a segurança é fazer um check-up, fazer uns exames de sangue, às vezes um exame cardiológico, radiológico, dependendo da idade e a comorbidade desse paciente. E a partir daí sim se programar, porque hoje é uma cirurgia relativamente até simples, né, Flávia? Com uma recuperação rápida, então não precisa ficar tanto tempo de afastamento e consegue sim retornar às atividades em poucas semanas. O doutor que trabalha nessa área, já tem experiência, o que mais incomoda, assim, quando a gente fala de nariz, assim? O que as pessoas buscam corrigir? Excelente pergunta. Os pacientes procuram o consultório de cirurgia plástica, geralmente nos procuram reclamando do quê? Da falta de harmonização facial com o nariz. Ou seja, doutor, eu não consigo bater foto mais de lado, porque esse carocinho me incomoda. Doutor, meu nariz está caindo. E esse é um dos fatores, Flávia, de envelhecimento. Importante as pessoas saberem que, infelizmente, a maioria dos narizes com a idade vai começar a cair, principalmente a ponta. O nariz começa a mudar a sua forma com o envelhecimento também. Outra queixa importante é a respeito do nariz torto. Às vezes o paciente teve um trauma, bateu o nariz entorta. Outra queixa importante, a falta da harmonia do próprio nariz. Ou seja, tem pacientes que nascem com algumas alterações da cartilagem, que tem a ponta muito grossa, muito aberta, que falta essa harmonização do dorso, da parte média, da ponta e deixa esse nariz não tão bonito e desproporcional para o rosto. Outra queixa é a parte respiratória. Então, muitas vezes o paciente também tem problema respiratório que pode se corrigir com o nariz. E já pode fazer tudo junto? E muitas vezes você faz junto, claro, aproveita e já faz a cirurgia junto. E uma das queixas também é a respeito da harmonização com o mento. É importante a gente observar que às vezes o paciente não tem queixo suficiente e o nariz ele fica parecendo maior do que realmente é. E muitas vezes, se corrigindo o mento, você consegue muitas vezes melhorar a harmonização sem mesmo fazer uma rinoplastia. Olha só que bacana, não sabia. E a partir de que idade? Porque a gente sabe que hoje em dia, ali naquela fase da adolescência, as crianças, menino, menina, estão mais vaidosas. Então. E eles às vezes se incomodam também. Se for em alguém que não está adulto ainda, pode-se fazer essa cirurgia ou não? Tem que esperar se desenvolver, doutor? Excelente pergunta, Flávia, porque o nariz ele começa a se desenvolver logo na puberdade, mas em torno dos 13 a 15 anos já tem a formação facial dos ossos da face. E a partir daí a gente já pode sim realizar a cirurgia plástica de nariz. Então, em média, a partir dos 15, 16 anos, o paciente estando consciente do que é a cirurgia, estando consciente das expectativas e do resultado e tendo autorização dos pais, pode fazer. Claro que a partir dos 18, daí a pessoa já pode fazer por conta própria. Doutor, continua com a gente. Você de casa pode mandar a sua dúvida ou a sua pergunta para o 991015372 e passar para você de casa também o Instagram do doutor, que é @Dr. Tiago Bodanese, está aparecendo ali para vocês. Já segue, porque se a sua pergunta não for respondida, e tem gente que fica com vergonha, né, doutor? Corre lá no Instagram, que o doutor é super acessível, tá bom? Já a gente volta. Mais está aqui comigo o cirurgião plástico, Dr. Tiago Bodanese. Doutor, nosso público está participando e já vamos responder o que eles querem saber. O Aldo, quero saber quanto tempo leva a recuperação após a rinoplastia. Então, Aldo, a recuperação depende muito do tipo de cirurgia que você vai fazer. Hoje, com as técnicas modernas, a recuperação está muito rápida. Geralmente acontece assim, ó, você opera em torno do 3º, 4º dia, o teu nariz vai inchar mais, né? Vai usar aquele curativinho. Geralmente o cirurgião plástico não usa mais tampão, então é um conforto a mais para o paciente. Começa a fazer aqueles cuidados pós-operatórios, da drenagem,
aquele todo cuidado, põe um gelinho, não contato direto, mas contato indireto, cabeceira elevada, sem virar o nariz para o lado, todo esse cuidado. Fazendo essas drenagens linfáticas, a tua recuperação vai ser bem rápida. Isso pode ocorrer em uma semana, você já voltar às atividades de trabalho, se não for com esforço físico, ou mesmo 2 semanas, até um mês, geralmente já diminui esse inchaço. Mas o resultado final, Flávia, é importante, pode levar 6 meses a 1 ano. Então, importante para quem quer operar o nariz, gente, muito importante, paciência. Paciência, porque o nariz no começo ele incha, ele fica um pouquinho estranho, depois de uns meses que ele vai desinchar. Doutor, mas você já vê o resultado. Por onde corta? Então, por onde corta o nariz, né? Onde corta? Né? Onde faz essa mágica, né? Não é mágica. A gente tem 2 técnicas, basicamente, no nariz. Uma delas é a técnica fechada, que fica a cicatriz interna totalmente. Então, não é visível quando não você... é visível. Mas tem hoje a técnica que é mais utilizada, que é a técnica aberta, pelo fato de você poder visualizar mais o nariz e conseguir estruturar o nariz melhor, que é a rinoplastia aberta, que a cicatriz fica bem aqui, nessa regiãozinha. Mas quando você olha, a pessoa não vê também. O doutor explicando a cirurgia, eu fiquei assim, gente, corta por onde? Nani, gostaria de saber os valores. Valores a gente não pode passar, mas o doutor pode dar uma pincelada, assim, mais ou menos? Hoje é uma cirurgia relativamente mais barata do que as outras cirurgias plásticas. Por quê? Porque é uma cirurgia rápida, uma cirurgia que o paciente pode ir embora no mesmo dia, então isso torna o custo mais barato, né? A gente não pode informar o valor, infelizmente, por CRM não autoriza. Mas lá no @Dr. Tiago Bodanese, você pode marcar consulta, a avaliação, que a equipe do doutor já te ajuda, esclarece também as dúvidas, né, doutor? E essa questão da cirurgia, o doutor disse que ele pode sair no mesmo dia? Sim, hoje em dia, o nariz, a rinoplastia, ela é uma cirurgia que muitas vezes pode ser associada a outras cirurgias plásticas também, né? Lipo de papada, por isso que depende quantos dias vai ficar. Exatamente, ou até o lifting de face. Geralmente, só o nariz, o paciente vai embora no mesmo dia, sim. Uma cirurgia relativamente rápida, o paciente opera, pode ser com anestesia local, com sedação ou até a geral mesmo. Aí o paciente acordando a anestesia com as orientações, o paciente pode ir embora. E a pessoa que tem que se ausentar do trabalho por causa da cirurgia, o doutor acha que precisa de quantos dias? Então, depende muito do teu trabalho. O que você faz? Se você não faz esforço físico, tem pacientes que operam e depois de uma semana já voltam a trabalhar. Ou mesmo se você faz home office, você trabalha com que não tenha problema de você... Se você não apresenta um programa... Exatamente. Se você não está na TV aqui, né? Aí você pode voltar até antes, né? Mas se você faz esforço físico, a gente tem que avaliar, porque você carregar peso, fazer esforço físico, pode inchar teu nariz. Então, muito importante esses cuidados. Também depende das medicações que você usa, depende se você usa, por exemplo, aspirina, AS, né? São medicações que afinam o sangue, que podem causar um sangramento pós-operatório ou intraoperatório. Então, é muito bom conversar com o médico, a gente orienta, fazer o pós-operatório adequado, você vai ter um resultado muito melhor. E qualquer idade, assim, a pessoa tem 40, 50, se incomodou, ficou inseguro, não fez até hoje a cirurgia, pode fazer, doutor? Flávia, na verdade, assim, a gente tem uma procura muito grande com o adolescente, porque quando começa a adolescência, começa a aparecer aqueles defeitos no nariz, que o nariz é o primeiro órgão que você vê no rosto. É quando você olha, né? Infelizmente, ele chama atenção. Então, se tem aquele carocinho, se ele está torto, né? Às vezes, alguns milímetros incomodam o paciente. Se ele está caído, se a ponta está grossa, se está assimétrico, se tem algum problema, é muito importante tratar já isso para não causar aquele estigma do paciente, causar uma certa depressão, um certo afastamento da sociedade pelo seu nariz. E existe também a faixa etária de mais idade, que acontece o quê? O envelhecimento. O nariz cai, o nariz altera com o envelhecimento, infelizmente, e também essa grande procura. Ou, dependendo da idade, você tem um trauma ou você tem um problema respiratório. Entendi. Muito obrigada pelas informações, doutor. Até a próxima. Eu que agradeço. E você que está em casa, não esquece, corre lá no @Dr. Tiago Bodanese, que o doutor está sempre falando, mostrando os bastidores também. Eu acompanho no